Olá pessoal, estou aqui hoje com os professores de Direito Penal e do Processo Penal e colegas do Ministério Público, Rodrigo Chimin, Paulo Busato, Eduardo Cambi, pessoas que eu admiro, que estão numa instituição que eu admiro. E hoje a gente vai conversar sobre o projeto de lei 5282, de autoria do senador Antônio Anastasia, que prevê a obrigatoriedade do Ministério Público investigar todas as provas e circunstâncias que favoreçam a defesa ou a acusação, sob pena de nulidade absoluta. E aí, o que vocês acham disso? Paulo, o que você acha? Vamos começar com você. Bom, é evidente que ao trazer a nulidade absoluta associada à necessidade de investigação do infinito, isso gera a permanente nulidade absoluta. No final das contas, se você deixar de fora alguma coisa, que vai ser uma situação sempre possível, é impossível esgotar todas as linhas de investigação, seja de acusação, seja de defesa, até mesmo porque a defesa, no curso do processo, vai apresentar uma nova versão que certamente já não foi refutada ex ante. Então, vai surgir sempre uma nova linha de investigação que não foi vista. Isso vai acontecer em 100% dos casos e 100% dos casos serão anulados. Deixa eu tomar esse teu pressuposto. Cami, você concorda? Existem infinitas hipóteses de investigação. Isso é impossível que o Ministério Público varra todas as hipóteses de defesa, todas as teses de defesa na investigação? Não há dúvida que isso é impossível. E ainda que a gente faça um esforço muito grande e faz parte da nossa atuação no processo e na investigação, buscar indícios de autoria e prova de materialidade, a gente jamais consegue esgotar essas possibilidades. Isso não significa que a gente age de forma discricionária. A gente levanta os elementos de prova num juízo de probabilidade e oferece a ação penal. De modo que esse projeto, embora parta de dois elementos importantes, que é o Estatuto de Roma e o Código Penal alemão, nenhum deles diz que temos que esgotar todas as possibilidades. Afinal de contas, tem um advogado, esse advogado é indispensável, tanto no inquérito, no procedimento investigatório criminal, quanto no processo penal, tem um papel relevante e cabe a ele trazer as teses defensivas. O Ministério Público, sim, trabalha com o ônus da prova. Há uma presunção de inocência que nós precisamos romper e levar o caso ao Poder Judiciário. Agora, nós não podemos fazer as vezes do advogado de defesa. Nós temos que atuar para a promoção da justiça. Quando investigamos, muitas vezes arquivamos os inquéritos ou promovemos denúncias parciais, mas não podemos, de modo nenhum, substituir o advogado sob pena de nulidade absoluta no processo, aí sim uma nulidade consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, a gente estava antes conversando aqui sobre a posição do Ministério Público, que está numa posição de parte, mas tem um dever de impessoalidade. A gente estava conversando sobre esses precedentes aqui, ou essas bases dessa proposta, o Código Alemão, o Estatuto de Roma, a regra de Brady, mas, de novo, mesmo que a gente concorde com esses pressupostos, mesmo que a gente concorde com essas regras estabelecidas no Estatuto de Roma, no Código Alemão, no precedente da Suprema Corte Norte-Americana, mesmo que a gente concorde com o Brady, que o Ministério Público não pode suprimir nenhuma evidência de cunho absolutório da defesa, isso não implica que a gente concorde com esse projeto, porque esse projeto ele prevê duas coisas que essas outras regras não prevêem, que é a necessidade de investigar todas as hipóteses de defesa, o que de novo é impossível, e traz ainda essa sanção de nulidade absoluta. Chimin, como é que você vê essa questão da nulidade absoluta, dessa sanção no contexto brasileiro? É muito interessante isso, porque se a gente for analisar o Código de Processo Penal de 1941, tem uma regra no artigo 6º que indica a necessidade de se fazer um esclarecimento de provas, como diz a doutrina espanhola, de cargo e de descargo, né? Provas que possam acusar, mas que possam também absolver o réu. E desde sempre foi feito assim. A diferença desse projeto aqui, em relação ao que sempre se fez, que nunca se escondeu prova, vamos deixar claro, nunca se trabalhou com a ideia de deixar de fazer uma verificação de uma hipótese razoável de inocência. O que se tem de novidade aqui é a inserção de uma nulidade absoluta na investigação por conta de uma situação de impossibilidade de investigar todas as hipóteses, como você bem colocou. E me parece que isso vem num caminho de propostas legislativas recentes e de decisões jurisprudenciais recentes da Suprema Corte que estão favorecendo as nulidades nos processos, particularmente nos processos de criminalidade elitizada. Porque as estratégias de defesa vão se esvaziando. Se eu não consigo fazer ataques frontais à prova, se eu não consigo desconstruir a prova, porque a prova é uma prova documental, que deixa claro que o sujeito realizou um crime, porque eu tenho o nome dele numa procuração, onde ele movimenta um dinheiro, que está numa conta de uma empresa fantasma,
titularizada por Laranjas Panamenhos, tal, e ele tem a procuração no nome dele para movimentar essa conta, ele não tem muito o que dizer. Quer dizer, a prova ela é escancarada, então me sobraria como advogado fazer ataques laterais de prescrição e nulidade. Prescrição está sendo já diminuída a possibilidade por algumas mudanças legislativas de 2010 e até uma que veio agora no pacote anticrime, que suspende prescrição em caso de recursos não admitidos, né? E você tem aí o campo das nulidades, que é um campo vasto e que está sendo alargado aí a passos largos também, pela mudança que a gente viu no pacote anticrime, criando aquela cadeia de custódia no processo, que vai uma série de requisitos, e ela é bem interessante de analisar, porque a lei ela vai num grau de detalhamento assim, que dá a impressão de que se faltou um disso aqui, está tudo nulo. E é justamente isso que se espera, que falte um aspectozinho daquele ali. Porque ao faltar um aspectozinho daquele ali, eu tenho um argumento para anular o processo. O mesmo parece vir aqui, quer dizer, você tem também aqui uma possibilidade sempre de argumentar a nulidade, porque sempre há a possibilidade de inventar, ou criar, ou hipotetizar uma situação que não foi pensada no curso da investigação. Vai ficar sempre aberta a porta da nulidade processual, o que é o que se deseja quando você está envolvido em crimes de alta envergadura, com dificuldades de fazer ataques frontais a provas documentais que revelam a culpa do sujeito. Se eu não posso me livrar do processo provando a inocência, eu vou me livrar do processo dizendo que ele é nulo e caminhará para a prescrição. Era a tradição do direito brasileiro. E a gente não está aqui julgando a intenção de quem propôs esse projeto. Ele pode ter sido bem intencionado, até tem por base pressupostos com os quais a gente concorda, do Estatuto de Roma, da regra Brady, mas nós analisamos como ele foi proposto, a redação em que ele foi proposto, e as consequências que essa regra, se for introduzida no direito brasileiro, tem sobre investigações e processos. Isso preocupa muito mais num contexto em que a gente vê, como o Chimim bem colocou, uma espécie de movimento de reação em relação ao que aconteceu na Lava Jato. A partir do que você já estudou sobre o que aconteceu na Itália, Chimim, como que você vê esse momento legislativo brasileiro? Está mais sutil no primeiro momento em relação à Itália. A Itália teve algumas mudanças legislativas muito mais potentes, e não veio de uma vez só. Mas quando a gente começa a perceber a somatória de ações, fica, me parece, sim, olhando de fora, uma reação mais ou menos consistente. Quando você vê decisões do Supremo anulando processos, porque depois de 5 anos resolveu dizer que era da competência da Justiça Eleitoral, mudando uma forma de interpretar que estava predominando há 5 anos desde o início da Lava Jato. E gerou anulação do caso Passadino agora, no final do ano passado, né? Quando você vê o Supremo também inovando na interpretação da apresentação das alegações finais em réus colaboradores, invertendo a ordem, coisa que nunca se discutiu no direito brasileiro. Não teria nenhum problema até de se inovar em termos de interpretação, mas desde que seja daqui para frente, muda a regra no meio do jogo com efeitos retroativos, anulando boa parte dos processos. Quando você vê, portanto, atuações legislativas que vão sempre introduzindo novas regras no código, o código está recheado de regras e as mais variadas regras permitindo que em algum momento você tenha uma regrinha para poder invocar, dizendo, oh, mas aqui, peraí, aqui não foi observada essa regra. E veja, regra é importante observar as regras do jogo, só que quando o jogo tem um caminhão de regras, fica impossível de você atender a todas elas, porque numa situação de normalidade vai chegar num ponto em que as regras se sobrepõem à própria razão de ser do jogo, o jogo processual vira um jogo de nulidades. É mais ou menos o que está acontecendo. A preocupação é quando se fere, todos nós concordamos que não deve ser violado nenhum direito fundamental de réu, que eles devem ser preservados. Agora a questão é, às vezes uma vírgula, uma filigrana que não viola direito fundamental, quando juízes e tribunais entenderam que as provas são válidas, as decisões são válidas, vem um tribunal por uma maioria de 3-2 por uma matéria de discordância, e pessoas razoáveis discordam razoavelmente sobre muitas coisas, numa matéria de discordância vem a derrubar toda uma operação. Essa é a nossa preocupação, né? Percebe que tem um alinhamento entre isso que o Rodrigo disse, da questão de mudar as regras do jogo desde um ponto de vista jurisprudencial em relação àquilo que foi produzido já, e esse projeto. Porque se você perceber bem a inserção do dispositivo a respeito da investigação pré-processual, lá no capítulo da prova, gerando uma nulidade processual, é o objetivo de capturar alguma coisa do passado e trazer para o presente como uma inovação, algo que não foi visto lá atrás, que eu percebi agora e que eu trago para anular desde trás todo o feito. Regra de processo com conteúdo material, efeito retroativo. É o mesmo proceder da jurisprudência. Né? Regra processual com conteúdo material, que vai se invocar na sequência. Ou seja, se essa regra for aprovada, ela vai se aplicar para o passado,
colocando em mais risco ainda vários processos da Lava Jato que já têm sido colocados em riscos pela aplicação retroativa de novas regras que estão sendo criadas. Só para o nosso ouvinte ficar claro, porque regras de processo, normalmente, quando são alteradas, elas só se aplicam dali para frente. Só que dependendo do conteúdo da regra, ela pode ter um conteúdo material e ela aplica-se retroativamente se favorável ao réu. Porque esse é o direito de Que é o defesa, caso, que é o claramente. caso. Só também para acrescentar, para o público em geral, o Ministério Público tem uma série de regras para observar quando faz o procedimento investigatório criminal. Isso foi uma construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, num contexto também de súmula vinculante 14, que dá ampla liberdade para a defesa interferir nas investigações. O Conselho Nacional do Ministério Público tem a resolução 181 de 2017, portanto, há um regramento extensivo. O Ministério Público não pode jamais esconder provas, não quer esconder provas, Isso é importante trabalha deixar de forma transparente, de modo que, de modo nenhum, se quer sonegar da defesa um elemento imprescindível, afinal de contas, é dever do Ministério Público zelar pela ordem jurídica, cumprir a Constituição, e essas investigações estão sujeitas também ao controle jurisdicional. E a consequência, se o promotor esconde provas que podem inocentar o réu, me parece que ele, inclusive, comete um crime. Agora, você não pode regrar uma situação de que fazer com que ele tenha a pretensão de verificar todas as possíveis e inimagináveis linhas de Aliás, a investigação. lei de abuso de autoridade ampliou o leque de crimes, uso de prova ilícita, requisição de investigações indevidas, ou seja, existe um monte de regras que Já em disciplinam vigor, né? a atuação Já em vigor. investigatória do Ministério Público, de modo que não faz sentido criar mais uma justamente para plantar nulidades absolutas. E falam-se claramente em nulidades absolutas. O problema todo desse projeto não é o parágrafo... Primeiro, primeiro, né? 156. Não é o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro está ok, ele sempre foi assim. Não tem novidade Tirando nenhuma aqui. o todas, né? Tirando Problema- todas, né? Tirando todas. O problema é o parágrafo segundo, que vinculado com o todas, gera uma situação de inviabilidade. Né? Assim, ao Ministério Público interessa tanto a condenação do culpado, como também interessa a absolvição do inocente, Claro. né? Vocês têm mais algum comentário? Só deixar claro que nessa tua linha de raciocínio que não se investiga, o Ministério Público não investiga para achar um culpado, mas sim o culpado, caso exista. Isso é da tradição do Ministério Público. Essa regra, ela, no entanto, vai num caminho diferente. Vai no caminho de inviabilizar a possibilidade de se alcançar e responsabilizar quem comete crimes de estrutura organizacional, empresarial, criminalidade organizada, estruturada no colarinho branco. E também é importante dizer, ao contrário do que alguns estão dizendo por aí, que o Ministério Público ele não pode acusar com base na íntima convicção. Tem que ter um elemento de prova mínima, justa causa, para que essa ação penal prospere. Então, não há uma discricionariedade do Ministério Público que pode fazer o que bem entende na investigação. A atuação é baseada em fatos, em provas na lei e é revisada em 3 diferentes instâncias, além do próprio juiz que atua, perante o qual atua o membro do Ministério Público. Né? Isso aí. Mais algum comentário? Não? Pessoal, é uma alegria estar mais uma vez com vocês, conversando, discutindo esses projetos, essas leis, essas mudanças, o assunto do combate à corrupção. O objetivo de todos nós, o objetivo institucional do Ministério Público é buscar uma sociedade mais íntegra, um ambiente mais íntegro, com menos corrupção, com menos impunidade. Vamos seguir na próxima semana conversando sobre esses temas também. Um grande abraço.